Fala pessoal, tudo bem? Vamos tratar nessa aula sobre relações internacionais. Meu nome é Silvestre, sou professor de Geografia e estou aqui para passar mais esse conteúdo dessa ciência linda que é a ciência geográfica. E dentro da geografia temos uma ciência auxiliar que é a geopolítica, que é a ciência que trata as relações de poder, as relações internacionais dentro do espaço geográfico e suas consequências para a transformação de espaço. As relações internacionais, elas são muito importantes no cenário de desenvolvimento e de objetivos comuns que a humanidade possa ter. Quando tratamos de relações internacionais, nós dizemos que elas são conjunto de estudos sistemáticos das relações políticas, econômicas, sociais entre países bem diferentes, países distintos, cujos reflexos transcendem as fronteiras de um Estado e tenham como objetivo o sistema internacional. As relações internacionais, elas vão buscar discutir, vão tentar amenizar, resolver, fazer um certo acordo para que toda a humanidade possa buscar juntos objetivos, harmonia, paz, boas relações, comércio e políticas comuns, de maneira que possa harmonizar esses estados numa situação de tranquilidade. Basicamente, o sistema internacional, ele se dá com essa relação entre estados em que, na verdade, nenhum estado de fato manda no outro. Todo estado tem sua soberania, a sua territorialidade. Logo, dentro do seu território, ninguém manda mais do que o próprio estado. Logo, então o analista político John Mearsheimer, ele diz que no sistema internacional não há nenhuma identidade, uma autoridade superior do que os estados. Logo, nós entendemos que o sistema internacional ele constitui um sistema anárquico. A anarquia constitui então o principal organismo de relacionamento entre esses personagens que são os estados num cenário de relações internacionais. Assim, partindo dessa ideia, ninguém manda em ninguém. Todo mundo cuida do seu próprio nariz. Porém, para resolver contenciosos, para organizar relações econômicas, políticas, militares e sociais, os estados então eles criam acordos, criam protocolos, conferências, e dessa maneira eles abrem mão de parte da sua soberania e buscam constituir ideias, normas, regras, leis comuns, de maneira que todo mundo possa ter uma harmonia, possa ter uma vantagem para a sua estratégia. E isso vai depender do tipo de estratégia. Se é uma estratégia militar, por exemplo, os países vão criar regras, acordos, que vão determinar alianças militares e vão deixar com que um determinado grupo militar de um país estrangeiro possa entrar no seu país ou, por exemplo, possa participar e ajudar um outro país num conflito ou justamente tomar as dores de um outro país para entrar em um conflito. As alianças militares, que ao longo de muito tempo foram muito importantes, acabam sendo essa relação internacional no âmbito militar. Então nós temos exemplos na Primeira Guerra Mundial das Tríplices Alianças, assim como nós temos também na Segunda Guerra Mundial, onde nós tínhamos o eixo, nós tínhamos os aliados. Da mesma maneira que na Guerra Fria criaram-se duas grandes organizações militares supranacionais em que as relações internacionais acabaram servindo para funcionar e desenvolver essas instituições. Do lado capitalista, nós tivemos a organização do Tratado do Atlântico Norte. Do lado socialista, nós tivemos o Pacto de Varsóvia. E dessa maneira, as relações internacionais também entre esses grupos militares também funcionavam, de maneira em que haveria respeito, haveria condições de igualdade, sem que um tentasse se sobrepor à vontade do outro, ao interesse do outro, de modo em que, caso isso fosse demonstrado, poderia ser conhecido ou considerado como uma demonstração de guerra. Então as relações internacionais elas também vão tratar desse bem-estar entre esses entes
que podem ser inimigos ou adversários, de maneira em que possa fazer com que as estratégias de busca pelos seus objetivos globais aconteçam. No âmbito econômico, uma das principais formas de relacionamento das relações internacionais ocorre sob a Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial do Comércio é um organismo supranacional que ele vai reger, vai arbitrar qualquer tipo de disputa comercial entre países, de modo que esse organismo acaba recebendo queixas e fazendo julgamentos, arbitrariedades, tentando ali ver o que é justo e o que não é justo, para que o comércio e a concorrência entre os países seja de uma maneira mais leal. Então, as relações internacionais na parte econômica ocorrem também dentro desse âmbito da Organização Mundial do Comércio. Ainda no âmbito econômico, mais partido por um lado mais geopolítico, nós temos a formação de blocos econômicos. As relações internacionais ocorrem dentro de blocos econômicos de modo que grupos de países abram a sua territorialidade para que possam expandir os seus mercados e juntos conseguir colaborar e competir com outros países na questão econômica, na venda de produtos, na criação de tecnologias. E quando a gente fala de questões sociais pautadas ao meio ambiente, as relações internacionais também são muito importantes, principalmente quando se diz respeito a conferências globais sobre questões de refugiados, de questões de doenças, de meio ambiente, por exemplo. A busca pelas vacinas para os novos vírus do século XXI é uma constância muito forte e um desafio da geopolítica e do trabalho de relações internacionais de fazer com que todos os países colaborem para que problemas como casos de saúde grave, pandemias, sejam evitadas. Da mesma maneira que problemas como aquecimento global, problemas como fome e desnutrição ou migrações piratas, migrações ilegais aconteçam e causem problemas para a humanidade. Todos esses tipos de contenciosos determinam e necessitam de relacionamento entre os países. Então esses países, eles através da relação do sistema internacional, mesmo sendo esse sistema anárquico, eles vão abrir mão de parte da sua soberania para que em conjunto consigam criar soluções para resolver os problemas globais. Ok? Eu vou sair de cena, vocês vão dar aquele print, vão tirar aquela foto para mandar bem nesse conteúdo, hein? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau!